Agora esta chamada está sendo gravada. Saudações prevencionistas, damos continuidade a mais um tema de semana. Vamos falar agora sobre mapa de risco com vocês. Apesar que, quando a gente fala de mapa de risco, né, porque a gente ouve de alguns autores, o mapa de risco ele não está mais explícito dentro da norma regulamentadora NR5. Até concordo que realmente ele não está explícito mais, mas ainda ele é comentado. Por exemplo, aqui, vamos lá na NR5, que fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né, a CIPA. A hora que eu clicar aqui em entrar em legislação, aí, por exemplo, dá um Ctrl F aqui, tá lá, mapa de risco. Só tem um item, vou aumentar aqui para vocês enxergarem aí, tá lá, umas atribuições da CIPA, o quê? Registrar a percepção de risco dos trabalhadores, olha a palavra, percepção de riscos, tá? Em conformidade com o item tal da NR1, por meio do quê? Do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, ou seja, a escolha do profissional, a escolha da empresa, sem ordem de preferência. E com o quê? Com assessoria do setor de segurança, se houver. Então, aí eu já vi profissional, não, mas o mapa de risco não é mais obrigatório. Não diz que não é obrigatório, mas diz que o quê? Que eu tenho que criar ou registrar esses riscos com a percepção dos trabalhadores, seja por mapa de risco ou outra forma, ou outra ferramenta, que a empresa vai escolher. Tá? Eu substituí o mapa de risco por placas de sinalização no ambiente de trabalho, informando quais são os riscos, meios de prevenção e o que cada pessoa deve fazer. Beleza? Eu criei um mecanismo ou técnica ou uma outra ferramenta apropriada. A minha escolha, a escolha da empresa. Tá? Mas não quer dizer que eu não deixe fazer o quê? O mapa de risco da empresa. E o mapa do risco é o quê? É registrar a percepção dos trabalhadores. Tá? E a gente vai falar sobre esse tema aqui agora, quando a gente entra propriamente aí em mapa de risco. Então, ele era previsto na NR5 aí. Ok? Inclusive, tá lá, era o item 5.16, legislação antiga, tá? Identificar os riscos no processo de trabalho, elaborar um mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores. Hoje, eles viram lá que só cita aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vamos lá, saindo um pouco da legislação, mostrar o que era antes e o que é agora, e vai falar o que é o mapeamento, né? É um levantamento dos locais de trabalho, apontando o quê? Os riscos, na verdade, apontando os perigos, né? Que são sentidos e observados pelos próprios trabalhadores, né? Se eles são sentidos, os trabalhadores ficariam expostos a esse risco, né? Mas de acordo com o quê? Com a sensibilidade do trabalhador. Mas é uma coisa interessante isso, por quê? Percepção, lembra que eu falei de percepção de risco agora há pouco? A sensibilidade de cada um para determinadas coisas são diferentes. A dor para um, a mesma dor para outro, pode ser sentida de forma diferente. As pessoas interpretam, as pessoas sentem de forma diferente uma diversidade de coisas. Então, tudo é uma questão de interpretação, tá? Então, a hora que a gente vai falar dessa sensibilidade mais para frente, na hora de ver uma medição dentro do ambiente, a gente vai tentar entender um pouquinho mais a respeito disso. E a gente vai fazer uma representação gráfica. No final, eu vou mostrar como era, como que as pessoas fazem hoje, por exemplo, tá? Os riscos. Tá aí os 5 riscos ambientais, né? Os agentes físicos, químicos, biológicos, e aqui também pega ergonômico e riscos de acidentes. A gente não vai deixar de fazer nenhum. Dentro dos riscos físicos, a gente já falou para vocês, lá, né? Ruídos, vibrações, radiações, temperaturas extremas, pressões anormais, excesso de água, umidade. Então, a gente vai ver esses riscos dentro do ambiente de trabalho. Sentindo isso no ambiente de trabalho. Então, as pessoas conseguem perceber isso aqui no ambiente de trabalho? A maioria, sim. Mas, por exemplo, se você não tiver um conhecimento, radiação, não consigo ver, às vezes não consigo sentir. É o sol, às vezes, né? Ou a solda, aquela radiação que é da solda, alguém está soldando, né? Mas não quero olhar para aquilo, né? Porque senão você vai parecer que está com... Somente à noite, né? O olho vai ficar muito vermelho, vai parecer que tem segundos relatos, né? Que as pessoas falam que tem que... Parece que está cheio de areia dentro do teu olho. Riscos químicos, a gente apontou para vocês,
agora há pouco quais são os riscos químicos, né? Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias químicas de uma forma geral, né? Fumaças, gases, enfim, tá tudo aí. Riscos biológicos também, da mesma forma, a gente citou vários exemplos para vocês. Dos riscos ergonômicos, com relação à postura, transporte, enfim, entre outros, layouts. Desculpa, layout é risco de acidente, tá? Risco de acidentes, a pessoa sofre o risco aí de se cortar, se machucar. Então, foi um risco de acidente, choque elétrico, mordida de animais, enfim, armazenamento, arranjo físico, que eu comentei, layout. E aí, as cores, né, que eu falei que é padrões internacionalmente, para cada agente, né, físico verde, químico vermelho, biológico marrom, risco ergonômico amarelo e risco de acidentes azul, tá? E aí a tabela com os riscos dentro deles, para facilitar na hora de você fazer o levantamento. Você pode levar isso com você, imprimir isso daqui e levar na hora de fazer, tá? Então, beleza. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é ir ao ambiente, conhecer todo o ambiente, conhecer todo o processo. Por quê? Para a gente começar aqui, identificar, avaliar e propor medidas de controle para esses riscos. Ok? A dificuldade, às vezes, está na falta de capacidade, informação e subsídios técnicos para identificar, avaliar e controlar os riscos existentes dentro dos seus sistemas produtivos. Tá? Por isso que vem a importância aí do quê? Quando houver, se tem alguém do SESB, né? Algum profissional, técnico de segurança, engenheiro, enfim, o próprio médico, às vezes, para te passar essas informações para que você consiga enxergar esses riscos dentro do ambiente de trabalho. Okay? Lembra que a gente trabalhou desde a primeira semana de aula com vocês, aquelas imagens ocultas? Então, eu tenho que enxergar diferente do operador da máquina. Diferente daquele que está exercendo uma atividade. Eu tenho que enxergar, além da atividade dele, dos riscos dele, das funções do trabalho, eu tenho que enxergar os riscos que ele está exposto, os perigos, melhor dizendo, né? Então, existem os perigos, eu vou evitar esse risco, a exposição desse trabalhador. Deve ser feito, ó, a cada gestão da CIP. Aí os benefícios para a empresa, né? Primeiro, facilita na administração de prevenção de acidentes, doenças, porque eu conheço os riscos do ambiente. A partir do momento que eu conheço os riscos, eu proponho medidas de controle, eu vou diminuir aí os acidentes e as doenças. Consequentemente, diminua a estatística, diminua lá lembram? O SAT, aqueles impostos que a gente comentou em aulas anteriores. Ganho de qualidade e produtividade, qualidade de vida para o trabalhador, produtividade dele aumenta, consequentemente, para a empresa é bom. Aumento dos lucros, né, já que está aumentando a produtividade. Informar os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Você está mostrando através do mapeamento, um quadro que está lá na parede, ó, aqui existem esses riscos. E é assim que você tem que se defender. Ok? Tanto que eu vou mostrar modelos antigos e os modelos mais atuais aí. Benefício aí para os trabalhadores. Conhecimento dos riscos. Fornecer dados importantes relativos à sua saúde. Porque se ele está com um problema de saúde, tem um agente lá, um perigo dentro do ambiente de trabalho, e ele se expõe a esse risco, peraí, ele vai fazer os exames médicos? Será que vai estar tudo ok com a saúde dele? E conscientiza aí quando necessário, o uso de EPIs dentro do ambiente, tá? Beleza. Uma das primeiras informações que eu preciso para o mapeamento de risco é o quê? Um número de trabalhadores. Aquele local, por exemplo, aqui citando, o laboratório, tem um risco químico, ou risco químico que estão envolvidos? O ácido clorídrico. E tem 5 trabalhadores expostos a esse ácido. Então, a partir daí, eu consigo mensurar e monitorar esse ambiente. Assim, os primeiros etapas de risco eram o quê? A gente vai mostrar mais para frente. Eram plantas baixas da empresa, com várias bolinhas coloridas, né? Então, literalmente, por que eu falo isso? Porque as pessoas enxergavam isso. Os trabalhadores não eram treinados, capacitados dentro da empresa para reconhecer os riscos. Então, o que ele fazia? Ele olhava naquele mapa de risco, bolinha vermelha, bolinha azul, bolinha, um número dentro, mercado químico embaixo. Ele não entendia nada. Por isso que fala hoje, né? Faça, ou você continua fazendo o mapa, não como antes, né?
ou faça alguma coisa, sua escolha, mas desde que seja eficiente no ambiente, né? Então, lá, representado graficamente através de círculos de cores, as cores que eu falei agora há pouco, né? Tamanhos. Na minha sensibilidade, esse risco é pequeno, é médio ou grande. Essa percepção que a gente vai ter. Layout da empresa, é o que era feito antigamente, e deve ser fixado em local visível a todos os trabalhadores. Não adianta eu fazer um mapa e deixar engavetado, né? Pelo amor de Deus, né, técnico? Vamos jogar isso na prática. Então, o que era feito antigamente? Justamente algumas bolinhas, alguns formatos, quer ver? Vou adiantar aqui. Então, inseria círculos, né? Usava o layout da empresa, uma planta baixa, e inseria círculos. Então, eu tinha o quê? Eu sabia que o verde, nós da área de segurança, sabia que verde é algum agente físico, mas não falava qual. Esse número dentro falava que, tem 5 trabalhadores expostos a esse agente físico. Ok? Vermelho, risco químico. Azul, risco de acidentes. Temos que dividir em 4. Outro dividir em 5, outro em 3. Enfim, cada empresa adotava aí uma forma de fazer isso daí. Mas o que ela fazia? Colocava uma legenda, sempre que fala uma legenda. O que era legenda? Determinava o tamanho dos riscos, pequeno, médio ou grande, e a cada cor ela indicava, agente físico, químico. Aqui você está saindo até roxo aqui na minha imagem, aqui, mas ele é marrom. Biológicos, ergonômico, risco de acidentes. Será a representação, carimbo que a gente falava, né? Beleza. Para isso, gente, a gente sempre dizia o seguinte, que na hora de elaborar, eu precisava de alguma coisa para me auxiliar. Então, a gente tem o quê? Esse mapeamento, um questionário. Principalmente para quem está começando, ele auxilia bastante para reconhecer dentro do ambiente de trabalho. Tá? Levar aquela folha que eu falei, de todos os riscos, colorida lá que eu mostrei agora há pouco, e depois chegar e levar, para cada risco, agente físico. Aí está ali, ruído, existe ruído intermitente, quais são os equipamentos mais ruidosos, alguém utiliza protetor de ouvido, existe calor excessivo, frio, radiação, vibração, umidade, ou seja, ele colocou aqui todos os riscos dentro do ambiente. Aí ele colocou lá, o setor, qual que é o setor? Então, como exemplo aí, administrativo. A data, alguma recomendação, alguma observação que você tenha feito, é uma folha que você deve impressa assim, e vai fazer esse levantamento lá no ambiente. Aqui está contido lá, IESO de Minas, Campos Machado. Tá? Então, é só como exemplo. Ok? Químicos, a mesma coisa. Ó. Tudo idêntico. Existem produtos químicos na seção? Quais? Existem gases, vapores, né? Enfim, consigo ver lá. Existe algum equipamento de proteção coletiva? EPIs? Existe óleos, graxas, solventes. Então, o que a gente consegue enxergar dentro desse ambiente? Riscos biológicos, vírus, bactérias, usuários, fungos, enfim, existe alguma coisa lá na área que você trabalha? Riscos ergonômicos. Trabalho exige esforço físico, postura. Aí entra aqui DORT, LER, movimentos repetitivos também, né? Trabalho monótono, excessivo, responsabilidade. Aí você começa, risco de acidentes. Ele é longo, tem bastante. Pessoas podem se machucar, choque elétrico, incêndio, tem uma série, né? A pessoa vai fazer isso e tentar enxergar isso dentro do ambiente de trabalho, ok? Tudo isso para a gente montar essa tabela, tá? Que também vai estar disponível para vocês na disciplina de vocês aí. Então, por exemplo, eu peguei um setor aqui, ao acaso, né? Uma marcenaria, citei aqui como exemplo, tem 10 trabalhadores, e fui lá no ambiente e fiz isso aqui, ó. Eu já vi que eu já fiz até para outra coisa aqui, que é enfermagem, mas vamos lá. Então, eu observei que lá no ambiente, na marcenaria, tem ruído. E os 10 trabalhadores que existem lá estão expostos a esse ruído. Aí vem o seguinte, eu sei que o ruído é um risco físico. Eu já sei que eu vou usar físico, a cor verde, o agente é o ruído, tem 10 pessoas envolvidas. Aí o que me dificulta é saber, ele é pequeno, ele é médio ou ele é grande. Aí que vem aqui, eu falei assim, cada um tem uma percepção diferente, cada um sente as coisas de maneira diferente. Tá? Por isso que o auxílio do técnico de segurança do trabalho, do engenheiro, enfim, do pessoal do SESP, é importante nesse sentido. Para quê? Para que você consiga perceber esses riscos. Por exemplo, ruído. Nós temos como mensurar o ruído.
Então, o setor de segurança vai lá medir. Ah, deu 75 decibéis. E aí? Eu sei que a legislação diz o seguinte, que acima de 85 pode ser prejudicial à saúde. Mas diz também que o nível de ação é 50% do limite de tolerância. 50% do ruído de 85 decibéis, alguém já deve estar fazendo a conta, 85, 42,5. Não, a gente vai ver na engenharia ocupacional que o ruído a cada 5 decibéis, acima ele dobra, 5 decibéis para baixo ele cai para a metade. Tá? A gente vai ver, observar, vocês vão entender isso lá. Então, suponhamos que esteja 80 decibéis. É pequeno? É médio ou grande? Então, fica nessa dificuldade quando eu não tenho como medir isso. Solvente, ó. Dos 10 trabalhadores, 5 estão expostos ao solvente, que é químico, cor vermelha. E agora? Né? Porque usa muita cola, usa muita verniz lá dentro, para tirar, para limpar a cola, enfim. Usa muito verniz lá dentro. Desculpa, verniz. Usa muito solvente para justamente tintas, né? Também, né? Solventes para dissolver essas tintas, para limpar. Então, tem 5 pessoas. Aí colocou grande aqui, ó. Então, eu parto sempre do princípio, assim, ó, ruído. Todos aqui eu considero como médio. Por quê? Eu parto do médio. Então, é só parar para pensar, ó, ruído. Eu estou lá na fábrica, estou sentindo aquele ruído. Mas espera aí, eu tenho um ambiente que eu tenho aqui na fábrica, um ruído mais baixo que esse? Tenho sim, lá na portaria mais baixo, lá no setor administrativo é mais baixo, lá no setor de expedição é mais baixo. Opa, eu já achei uma que existe mais baixo. Mas espera aí, existe um ruído maior lá na minha empresa que eu posso classificar como grande? Meu Deus, e agora, né? Eu vou olhar, nossa, lá na empresa tem um setor de máquinas lá que o ruído lá é bem mais alto do que lá na marcenaria. Ou seja, se existe dentro da empresa um setor maior ou menor, então eu vou considerar como médio. Então, eu sempre parto o quê? Do médio. Aí eu tento achar, existe algo mais com menor? Existe algo maior? Não. Eu não achei o ruído mais alto da minha empresa. Posso considerar isso aqui como alto? Sim, pode considerar, porque é o ruído mais alto que você tem na empresa. Tá? Posturas incorretas. 10 trabalhadores, risco grande, ergonômico, que é amarelo. Escorregões, pó de serra no piso, queda de materiais dos pés, 10 trabalhadores expostos. Um risco médio e um risco de acidência, na cor azul. Ok? Eu coloquei enfermagem, com certeza estava dando uma aula, e digitei enfermagem, que é risco biológico. Mas eu vou encontrar risco biológico num banheiro, por exemplo, numa marcenaria. Fora os outros setores, não. Ler Dort, movimentos repetitivos eu posso ter? Considerei como médio ergonômico, 3 trabalhadores expostos. Então, tendo essas informações em mãos, o que eu vou fazer logo em seguida? Vou lá montar meu mapa de risco. Então, o que se fazia antes? Essa é a planta baixa da empresa, né? Então, era um barracão, estou limitado a um barracão aqui, ok? Um banheiro, um setor de pintura e acabamento. Eram 3 setores que tinha na minha empresa ali, tá? Então, aí, o que eu fiz, Eu vi lá que o ruído atinge todo mundo da fábrica. Então, tem um círculo azul médio, olha o tamanho dele, médio, ok? Ruído contínuo, ruído é contínuo o tempo todo. Vocês vão ver, aprender o que é um ruído contínuo, intermitente, ruído de impacto depois. Então, tem o quê? É o risco físico, tá faltando até o outro para saber o que é o verde, o que é o risco físico, mas eu vou mostrar mais para frente o outro para vocês. Determinei que é o médio, tem 10 pessoas, trabalhadores. Ruído, ele deve fazer o quê? Uso de protetores auriculares. Isso aqui, é o que seria o correto fazer quando se falava em planta baixa. Mas o que falava antigamente, pessoal? Tinha medo, né? De colocar as coisas. Só deixava isso aqui, verde, 10, escrevia embaixo aqui, físico. O trabalhador olhava naquilo e não entendia nada. Acabamento, pintura. Lembra que eu falei? Tinha 5 pessoas, é um risco grande. Vermelho, que é químico. Produtos químicos. Uso constante de EPIs. Respirador, óculos e luvas. Então, está avisando qual é o risco, qual é o meio de proteção. 10 pessoas, posturas incorretas, risco
grande também, 10 pessoas. Observar normas e procedimentos, questão de postura, treinamentos, né? Um risco médio, escorregão, lembra? Manter o piso limpo. Biológico, um risco pequeno, uma pessoa, que é uma pessoa que fazia faxina no banheiro. Então, quando fosse fazer faxina, tinha que usar avental, luvas, botas e óculos. Então, é isso aqui, ó. Você via pregado lá na parede. E muitas vezes a pessoa não tinha esse texto abaixo aqui. Ó. Só marcava lá, biológico, risco de acidentes, físico, ergonômico e químico. Mais nada. Então, as pessoas ficavam sem entender, tá? Aí, ó. Então tá aqui a legenda e o que quer dizer, não? Opa, o azul aqui quer dizer risco de acidentes, vermelho, químico, amarelo, ergonômico. Aí coloca postura incorreta, armazenamento. Ou seja, levantou os riscos. Então eu tinha o que aqui, ó? Uma planta baixa, produção, criação, corredor, expedição, almoxarifado, escritório. Ok, ó. Tinha tudo determinado, a data que ele foi feito, a equipe do Tec Segurança, enfim. Legenda, que é obrigatório para me identificar os tamanhos. Porque tem gente que não coloca isso aqui, ó, e às vezes eu não consigo determinar. Aqui ainda vejo, ó, um pequeno, um médio e grande, 3 tamanhos diferentes. Mas tem uns que você não consegue. Se eu tiver só 2 tamanhos, suponhamos que não tivesse isso daqui, ó. Como é que eu ia saber se isso aqui era médio ou pequeno? E esse aqui seria grande ou médio? Então, às vezes, eu tenho que manter aqui embaixo isso aqui. Então, antigamente era feito assim. Olha lá, por exemplo, tá lá. Os 3 tamanhos, os riscos, as cores. Quem fez, o horário, enfim, aluno e tal, beleza. Então, sala de aulas, setor de topografia, cozinha. Ele começava a fazer esses mapinhas, esse layout, essa planta baixa da empresa, colocava umas bolinhas coloridas, olha lá, risco de acidentes. Só isso que o pessoal fazia. Agora tá aqui, ó, cozinha, queimadura, corte. 2, ó, produto químico, produto de limpeza, pequeno. Tá? Então eles começavam a fazer dessa forma, só que a gente ficava muito poluído. Às vezes ficava poluído, ficava muito em excesso como é que a gente chama de muita informação em cima de um mapa. Eu vou mostrar depois aqui como era feito, né? Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui, como não fazer aqui. Deixa eu só mostrar para vocês se eu acho rapidinho aqui, eu esqueci, mapa de risco. Tem alunos enviar. Como não deve ser feito. Olha aqui que interessante, ó. Eu faço como não deve ser feito aqui. Vou direto nas imagens aqui, para a gente entender. Olha aqui, ó. Isso aqui eu vi no Tec Segurança que fez uma vez. Pelo tamanho, eu acho, né, que isso aqui é pequeno e isso é grande. Mas peraí, isso aqui tá parecendo ser maior que esse. Tá vendo que é confuso? E é tudo colorido, né? Botou as cores aqui, colocou as cores, mas não identificou. Qual o risco físico que eu tenho aqui? Qual o risco ergonômico que eu tenho aqui? Qual o risco de acidente que eu tenho aqui? Ele não determinou isso, tá? Olha lá. Gente, hoje dá para você fazer tudo no computador. Nossa, mas eu não sei fazer desenho. Gente, no PowerPoint, no Word, no Paint, enfim, qualquer lugar você consegue fazer desenho simples. Não tem segredo. Depois eu vou até mandar esse modelo para vocês aí. Olha lá. Ó. Pequeno, médio ou grande? Não sei. Colorido, beleza. Eu sei que tem risco químico. Eu, profissional, entendo isso. Mas imagina um quadrinho desse lá num setor. Ai, que bonitinho. O funcionário chega lá, nossa, o que quer dizer esse quadrinho aí, com 4 bolinhas coloridas? Faz a mínima ideia. Tá? Olha pra você ver. Tanta bolinha e as pessoas ficam perdidas. Aqui já dá para saber, ó, pequeno, médio e grande. A gente consegue perceber. Mas não falou, esse risco marrom, você quer, é risco biológico. Mas o quê? Qual que é o problema? Qual o meio de se defender? Ele não fala aqui. Certo? Olha lá. E assim por diante. Então, jamais fazer dessa forma. Não esquecer de colocar a sua legenda. Certo? Nunca esquecer de fazer isso. Tranquilo? Estou vendo o tempo aqui, já está. O vídeo está ficando longo. Eu vou mostrar a apresentação de como deve ser feito no próximo vídeo aqui, para a gente não ficar muito longo essa apresentação. Tá? Então, eu vou interromper essa gravação aqui para que a gente possa fazer mais um vídeo, tá? Até já.